Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto que eu estou convosco, e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda estamos neste tempo e podemos ainda nos desejar feliz Páscoa. A Páscoa que celebramos há 5 semanas atrás, porque essa já é a 5ª semana da Páscoa, nos remete ao ponto mais crucial da nossa fé. Jesus está vivo, mesmo depois de ter passado pela morte. E porque é o ponto mais crucial da nossa fé?
Porque não existe absolutamente nada neste mundo que não encontre esperança nesta verdade. Não existe. Até quando vamos no ponto mais alto da nossa existência, que é a morte. Nós temos, por causa da ressurreição de Jesus, a esperança, se estivermos um dia no céu, de encontrarmos com todos aqueles que partiram e que também lá estarão, se assim trilharam também o caminho e se assim também nós trilharmos o caminho. Então este ponto da esperança é o que nos faz hoje estarmos aqui nessa igreja. Eu não vim para cumprir um rito, porque é missa de domingo, eu tenho que ir. Como padre, deixa eu ser bem sincero a você. Nós precisamos sim confessar quando não vamos à missa aos domingos. Sim, mas me dá uma raiva quando a pessoa só vai confessar porque ela queria vir na missa para cumprir o preceito e não para se encontrar com Jesus. Essa é a pior hipocrisia que nós podemos viver. Nós vamos ao encontro de Deus porque sabemos que é Ele quem nos dá as respostas mais profundas da nossa alma. E quando não encontramos o Senhor, ou melhor, quando não nos encontramos ou não somos encontrados por Ele, o nosso coração naturalmente se perturba. Esse é o único prejuízo de quem não tem fé. E todas as outras coisas são decorrências de um coração perturbado. Por isso que no Evangelho Jesus diz isso. Não se perturbe, pega se você quiser, bem no comecinho. Não se perturbe o vosso coração. E para confirmar o que eu estou dizendo, ou melhor, é o que Jesus está dizendo. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ou seja, um coração perturbado é um coração que não tem fé. Um coração atribulado é um coração que não tem fé. Isso não significa que, tendo fé, não teremos motivos para nos perturbarmos. Não disse isso. Eu só disse que não nos perturbaremos. Porque é o que Jesus está dizendo. Este é o único prejuízo para quem não tem fé. Só que, sendo o único prejuízo, tudo em nós ficará perturbado. Com muito cuidado, veja se a pessoa do seu lado tem a cara de uma pessoa perturbada. Olha para ela. Com muito cuidado, porque ela pode se irritar. Ela tem cara de perturbada? Ele tem cara de perturbado? Mas quem vê cara, não vê coração. Podemos estar sorridentes, mas com o coração aflito. Podemos estar sorridentes, mas com o nosso coração apertadinho. Quem não consegue disfarçar, como eu não consigo disfarçar. Se eu estou perturbado por alguma situação, é porque, primeiro, o nível da minha fé caiu. Segundo, eu não vou conseguir disfarçar. Quando eu estou bravo, você vai ver que eu estarei. E eu não tenho problema nenhum, porque eu não sou um robô. Eu não vou querer colocar uma máscara, porque senão eu não me dou de verdade a você. Você precisa saber que o padre também se perturba. Mas é um sinal de é um prejuízo que nós temos. Mas quando crescemos na nossa fé, temos inúmeros motivos de vantagens. O único prejuízo de um coração sem fé é a perturbação. Mas quais são então as vantagens? Desce um pouquinho o Evangelho. Quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver esse lugar preparado, eu voltarei e vos levarei comigo. Um coração que tem fé, preste atenção,
Um coração que tem fé sabe que aqui é passageiro. Um coração que tem fé não espera a resolução dos problemas, mas espera e caminha para um lugar, para um momento de eternidade no céu. E se eu falo momento de eternidade no céu, porque não existe tempo lá. Então, toda a eternidade será um único momento. Um coração que crê, um coração que tem fé, tem como vantagem, vamos dizer assim, o olhar para tudo que está ao lado e dizer, vai passar. Se as coisas não passarem, sou eu que passarei. Se as coisas não passam, eu passarei por elas, porque eu não vou ficar aqui. É claro que ninguém quer morrer. É claro que ninguém quer ir. Mas, se eu tenho fé, eu preciso acreditar. Um dia eu irei. Mas eu não irei simplesmente porque, minha vida não presta, basta de ser besta. Eu irei porque o Senhor, quando Ele sobe aos céus, Ele vai preparar o meu lugar. E ninguém morre de véspera. Esta afirmação de Jesus nos confirma isso. Quando o seu lugar lá estiver pronto. Não é quando a sua vida aqui terminar. É quando o seu lugar lá estiver pronto. Mas olha que tristeza para Deus. Se nós estivermos naquele momento em que Ele preparou o lugar para nós, estivermos o nosso coração perturbado, e com o nosso coração perturbado não caminhamos para Deus, Ele virá nos buscar, mas nós iremos para outro lugar. Ontem tivemos aqui na nossa... Como eu gostaria que essa igreja estivesse cheia ontem, mas nem todo mundo está interessado na sua própria fé. Por isso que a igreja poderia ter estado cheia, quando nós ontem tivemos uma belíssima formação promovida pela Pastoral Familiar, onde o Vinícius falou sobre o inferno, e nos dizendo muito bem de toda a doutrina do inferno. Mas como nós somos muito ocupados nas desocupações da nossa vida, perdemos a oportunidade. Mas não perca, está lá nas nossas redes sociais para você poder acompanhar, porque ontem você estava muito ocupado. Eu não sabia. Deixa de ser mentiroso, porque falar eu falei, avisar eu avisei. Mas somos muito ocupados. O inferno vai te desocupar um dia, se você caminhar para lá. E te perturba é o único prejuízo de quem não se ocupa com as coisas de Deus. E quem se ocupa com as coisas de Deus, sabe, primeira coisa, dia o Senhor virá nos buscar. E que Ele deseja nos levar, triste daqueles que não caminharão para lá. Segunda vantagem de quem tem fé. Vai na segunda leitura. Desce aí 3 linhas no folheto. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer-vos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Preste atenção. Quando São Pedro está dizendo, formai também um edifício espiritual, ele está dizendo, forme o corpo de Cristo. Forme-se dentro da igreja. Forme-se junto com todos aqueles que têm a mesma fé. Não seja um câncer, uma célula dentro do corpo que quer viver independente. Isso é o câncer. De repente a célula cancerígena acorda e fala, hoje eu vou trabalhar contra o corpo. E por isso o câncer pode matar.
Mas então não seja um câncer. Seja uma pedra viva desse edifício que é o corpo de Jesus. Fazendo parte realmente, não apenas esquentando o banco, mas principalmente testemunhando a sua fé. Deixando que passe todas as perturbações do seu coração, sabendo que o nosso lugar não é aqui, é lá no céu, mas o que dá-me todos os meios para que eu alcance essa salvação é o corpo de Cristo, que me dá a Eucaristia, que me dá o sacramento da reconciliação, que me dá o batismo, que me dá Nossa Senhora, que me dá o exemplo dos santos, o exemplo e a intercessão dos santos. Ah não, eu creio do meu jeito. É só fazendo parte deste corpo. Não ouse dizer mal daquela que foi fundada por Jesus Cristo. Não ouse dizer, porque é sacrilégio. É aqui que nós temos todos os meios para alcançarmos a salvação. Todos os outros podem alcançar, sim, acreditamos na infinita misericórdia de Deus, mas é aqui que Ele fundou, sim, com pessoas limitadas, com pessoas pecadoras, ou você é mais santo do que todos os outros? É aqui. Por isso que São Pedro, o chefe dos apóstolos, é quem diz, formai um edifício espiritual. Porque é aqui que você é santificado, se um dia você quer estar no céu. Mas deixa eu te dizer, se você tem fé, Tiago, na sua carta, na carta a São Tiago vai dizer, eu te mostro a minha fé com obras. Quais são as nossas obras de fé? Não é vir à missa, apenas. As nossas obras de fé é principalmente aquelas que vivemos quando ninguém está vendo. E quando o meu interesse não é outro e alcançar a salvação. Por isso que na primeira leitura, o povo de Deus, de origem grega naquele tempo, começou a reclamar. Os apóstolos estão dando mais atenção para esses do que para esses. Não é assim que começa? Vai lá na primeira leitura. Olha que bando de carente, ontem e hoje. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. E aí, o que faz a igreja? Dá tudo o que precisamos. Não nos dá tudo que queremos, mas dá tudo que precisamos. Por isso não sou eu que moldo a igreja, sou eu moldado pela igreja. Sim, naquele tempo escolheram os diáconos, os 7 primeiros que estão aí, para que os apóstolos pudessem fazer o que eles tinham que fazer, para que os diáconos pudessem fazer o que tinham que fazer, e ninguém se perdesse, porque esse é o desejo de Deus. E que ninguém se deixasse vencer pelas perturbações da vida, porque esse é o desejo de Deus. Então a terceira vantagem é esta. Só na igreja de Cristo, fundada sobre a fé de Pedro e dos seus sucessores, e hoje é o Papa Francisco, é que nós teremos tudo que precisamos. Podemos até não ter tudo o que queremos. Eu queria um padre que passasse a mão na minha consciência. Domingo,
Dia dos Pais do ano passado era Dia dos Pais. E você já conhece a minha forma de falar, de pregar. Aí uma pessoa que veio só no Dia dos Pais, porque com certeza aquela pessoa não vem à igreja, mas ele veio para o Dia dos Pais. E aí no final ele veio todo bravo dizendo: o senhor não me homenageou. Hã? O senhor nem tocou no assunto, o senhor podia ter feito uma homilia para os pais. Falei, se é homilia, parte do evangelho, eu não vou falar para os pais. Eu vou falar do evangelho. Se o evangelho fala dos pais, eu falo dos pais. Se o evangelho não fala dos pais, eu não vou falar dos pais. Só para te dizer uma coisa. Não é o que você quer ouvir que Deus quer falar com você. É o que nós precisamos ouvir. E não se preocupe. E quando eu falo me envermelhando de vergonha, porque eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou falando. Se eu tirar o microfone, meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Mas é aqui. E nós temos todos os meios para nos salvar. E é aqui. E nós temos tudo que precisamos. Por isso, a vantagem de quem tem fé é saber que não é o que eu quero, é o que eu preciso, Deus me dá. Por isso, verifique somente uma coisa no seu coração. Tem perturbações? Tamanhos são? Você tem fé? Tamanho é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.